Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e os teus celeiros sejam abundantes, né? Porque a palavra de Deus diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Hoje a nossa meditação aqui está em Provérbios 28, mas eu pontuei somente alguns versículos, né? E eu quero falar também um pouquinho de Salomão. Quem foi o rei Salomão, né? Salomão foi rei de Israel e era filho de Davi com Betseba, né? Todo mundo fala muito desse ocorrido, né? De Betseba, como foi falado na Bíblia, né, em Reis, em Primeiras Reis, o profeta fala do pecado de Davi com Betseba, a qual eles tiveram um filho, e o filho veio a morrer, que era um filho, né, que foi de uma traição. Mas Deus assim, né, o perdoou quando ele reconheceu Davi, eu estou falando de Davi, quando Davi reconheceu o seu pecado, né? Reconheceu a sua transgressão perante o Senhor, e o Senhor abençoou e disse a ele que daria um filho, né? Que reinaria no lugar dele. E esse filho, né, foi cheio de sabedoria, porque Davi queria construir o templo do Senhor, pois a glória do Senhor, né, eles andavam de tenda, não havia um templo, né? Ele tinha uma casa belíssima e o Senhor andava de tenda em tenda, e ele quis ofertar ao Senhor, fazer uma casa, né, ao Deus Todo-Poderoso. E nesse meio tempo, né, que nasce Salomão, e Deus disse que quem iria construir esse templo seria Salomão e não ele, porque ele era um homem de guerra e tinha suas mãos sujas de sangue, né? E ele escreveu um livro de Provérbios, escreveu, né, Eclesiastes, né, escreveu o Cântico dos Cânticos, né? Foram livros escritos por Salomão, né? Assim, um homem mais sábio, porque quando ele terminou de executar, de terminar o templo do Senhor, que foi consagrar, ele foi orar e ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele pediu ao Senhor sabedoria para governar sobre um povo tão grandioso, né? E assim o Senhor concedeu a ele, além da sabedoria, né, muitas riquezas, muitas riquezas. E ele, assim, na sua velhice, quando ele escreveu o Eclesiastes, que já estava, né, porque... E quando ele escreveu cânticos também, dos cânticos, se crê, né, se diz aqui pela história, né, que ele deveria estar na mocidade, porque estava enamorado, estava apaixonado. E Provérbios ele foi escrevendo ao longo do seu reinado. Foi considerado o homem mais sábio da face da terra, que vinha povos de outros lugares para, assim, né, conhecer, porque é uma figura tão falada que ele despertava a curiosidade de pessoas, conhecer, de saber quem era e como procedia, né? Aqui a nossa meditação está em Provérbios 28, a qual eu pontuei alguns pontos. Que Provérbios, né, assim, é um livro de sabedoria, de despertamento, para que nós venhamos, né, meditar nele
e descobrir, né, que nós temos valor, mas que nós também somos falhos, que nós somos pecadores, mas que nós buscamos, através da palavra do Senhor, a melhorar, a ter entendimento, a ter o discernimento, ter a clarividência da verdade, né? E aqui no capítulo 28, eu pontuei aqui o versículo 2, porque ele começa falando assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém e persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. O 2. Pelos pecados da terra são mudados seus príncipes, mas sendo um homem prudente e entendido, a sua estabilidade será prolongada. Aqui o 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho perverso, ainda que seja rico. O 8. O que aumenta os seus bens, com usura, ganância, ajunta-os para os que compadece do pobre. 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vamos para o 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa a deixa e alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuadamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como o leão rugidor, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. 24. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem dissipador. O soberbo de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu entendo aqui desse ponto aqui, que Deus está nos despertando, está através dessa palavra, a nos examinarmos, né? E o ponto principal para mim desse capítulo aqui, 28, é o 13. Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia, né? Porque o que mais tem acontecido, porque assim, eu vejo, eu converso, convivo com pessoas que se diz muito bom, né? A palavra de Deus diz que não tem um homem bom, justo. O que o homem bom, justo, aqui quando na Bíblia, que fique pontuado, que quando Deus fala que homem, ele fala do ser humano, está englobando as mulheres também, as servas, né? Que está falando do ser humano, da pessoa, né? A pessoa encobre a sua transgressão, nunca prosperará, mas o que confessa, deixa e alcança a misericórdia. O que eu vejo aqui? Que nós vestimos, muitas vezes, uma armadura. Nós vestimos uma capa. Antigamente, no Velho Testamento, ali, as pessoas que eram doentes, incapazes, cego, manco, que não tinha condições de trabalhar, aleijado, né? O rei dava uma capa para que eles tinham uma autorização para pedir, para mendigar, né? Para pedir, para ser pedinte ali, pedir ajuda, clamar por misericórdia, que tem a passagem de João, né? E Pedro, que ele diz que aquilo que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham? Eles tinham a fé em Jesus Cristo, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Isso que eles tinham. Ele disse, aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o Senhor, né, que vivia ali,
na porta do templo, da Porta Formosa, né, que é muito conhecida essa passagem, levantou e andou, né? E as pessoas acham que hoje usam capa para esconder a sua transgressão, para esconder a sua personalidade distorcida, para esconder verdadeiramente o seu eu. Aí diz que são, aí fica colocando a culpa das suas falhas, os seus erros em outros. Ah, porque tem inveja? Ah, porque eu sou bem-sucedido na minha profissão, porque eu não faço mal a ninguém, eu só faço bem, eu ajudo, eu faço... Começa a citar as suas próprias qualidades, isso que satisfaz o seu ego, que a pessoa nunca erra, que a pessoa está sempre certo, egocêntrico, né? Tem uma personalidade egocêntrica, que na Bíblia até aqui fala, né? Que eu tenho visto falar muito de narcisismo, mas narcisismo é um comportamento do ser humano que ele pode estar inserido em mulheres, em homem, criança, em filhos. Isso depende muito de quem o educa, os filhos, e da personalidade que é formada, e muitas vezes é da própria pessoa que endurece o seu coração. Né? Aquele que endurece o seu coração, desvia os seus ouvidos a ouvir, né? Até a oração dele será abominável, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo vê. Então não adianta você achar que Deus conhece o meu coração, Deus conhece os meus pensamentos. Se você tem um pensamento bom, mas as suas atitudes não são boas, a palavra de Deus também fala muito, né? Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está cheio de rapina, está cheio de maledicência, está cheio de transgressão, está cheio de maldade. Muitos acham que são perseguidos, que não se sentem coitadinhos. Ah, porque por causa disso, porque daquilo, mas não para se examinar as escrituras, porque a escritura sagrada, ela é um manual do cristão. É como você vai na farmácia, você compra um remédio, vem uma bula te falando dos efeitos, não fala da cura, mas fala do alívio, não fala da cura, fala do alívio da dor. E fala também dos malefícios que ele traz. Assim é a palavra de Deus, assim é o livro de Provérbios. É uma palavra que te confronta, é uma palavra que te dá ânimo, que te levanta, é uma palavra que te põe contra a parede, que te obriga a olhar para dentro de si, porque nós vivemos num círculo vicioso, a qual meu filho fala circo e pão. O que o povo quer? Circo e pão. O que é? É entretenimento, diversão e pão, alimento, né? Trabalho. Muitos não querem nem trabalho, porque muitos vivem de auxílio do governo, se contenta com isso e buscam um entretenimento, porque muitas vezes é de graça, né? Enquanto o povo está intertido no divertimento, agora que tem, chegando o final do ano, cantata de Natal, tem aquilo, tem ceia, tem presente, tem tudo, mas ninguém busca saber a verdade sobre a comemoração de Natal, porque acham é o aniversário de Jesus, que isso é cultural, porque pela Bíblia diz Jesus não nasceu nessa data. Assim, ninguém sabe exatamente a data. O povo de Israel, a nação a qual
Jesus nasceu, eles comemoram o Natal, o nascimento de Jesus. O Natal é cultural, né? Uma festa cultural que é comemorado em diversas nações, em diversos países, sempre no mês de dezembro. Mas aí o povo fica preocupado com o quê? Não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado com a sua vida. Eles estão preocupados em presentear, em fazer aquela mesa farta de comida, que aqui fala de comilões. O versículo 7 fala: o que guarda a lei, filho entendido, mas o companheiro dos comilões, envergonha o seu pai. O que acontece? Eles pensam em alimentar ali a carne, em comprar uma roupa nova, um calçado, né, mais do que justo, porque eles recebem um dinheiro a mais, que é o 13º, que acha que é um brinde que eles estão recebendo, mas não é um brinde, não. O 13º, porque durante o ano nós trabalhamos 24 dias, e o mês, porque tem o sábado e o domingo, e o mês, aí você vai contando 24 dias, de janeiro até dezembro, é 30 dias. Então, aquilo é o seu salário do que você está recebendo, que é o 13º salário, que é daqueles dias a qual foi trabalhados, porque nós somos mensalistas, e mensalistas são o quê? É 30 dias, mas na realidade nós não trabalhamos 30 dias, trabalhamos 24 dias, mas está na lei. Então, esse 13º é esse valor dos meses que foram sendo juntados, né? Porque se o mês tem 30, você trabalha 24, na prática, quer dizer, tem 6 dias a cada mês, que juntando vai dar 30 dias. Aí esse 13º é como se fosse um presente, um brinde, que você recebe, e você aproveita para comprar aquilo que você precisa. Muitos têm impostos a pagar, muitos têm dívidas, né? Ou fazem mais dívidas, porque aí vem o ano novo, né? Que é a passagem no calendário, né? De um ano para o outro, a qual também nós comemoramos, né? E tem várias maneiras de comemorar. Estar em família é o principal motivo. Natal significa uma festa familiar, onde a família se reúne, né? Eu já conheci famílias que no Natal, elas se reuniam antes da data do dia 25, né? Como muitas igrejas também fazem, né? A ceia de Natal, a cantata de Natal. Porque no dia 25 é um dia que você tem que estar na sua casa, junto com a sua família, ou se você gosta de viajar, de passear, estar em algum lugar, né? Você ter a liberdade, né, de conduzir os seus passos. Mas é muito importante que nós ficamos atentos a examinarmos a nós mesmos, né? Porque quando ali em 1 Coríntios 12, né? Ali aquela passagem da ceia, o apóstolo Paulo, né, nos ensina ali através da escritura que nós temos que nos examine o homem a si próprio. Mas esse examinar a si próprio tem que ser todos os dias. Nós precisamos nos examinar para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos, né, perder os velhos hábitos, coisas que vêm, que nós façamos uma autoanálise, né, da nossa história familiar. Porque quando eu conheci a palavra, o que eu fiz? Eu analisei isso e eu falei, eu não quero essa maldição hereditária, né, que vem da raiz familiar, fatos que vêm se sucedendo, que isso acabe em mim, né, que isso seja anulado, né, seja cancelado. É isso que nós temos que fazer.
para que nós sejamos bem-sucedidos, para que os nossos filhos, né, sigam em paz, que nós sejamos luz dentro da nossa casa, que nós sejamos exemplo para a nossa família, né? Muitas vezes, na nossa juventude, e principalmente quando nós não somos criados dentro do Evangelho, que nós não conhecemos a palavra de Deus, nós cometemos erros, sim, nós cometemos falha, nós transgredimos, sim, mas aquele que se arrepende, né, que confessa, né, ele recebe misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, nós seríamos pó, já. Porque nós transgredimos, mas pessoas têm o egocentrismo, né? Tem o ego elevado que acha que não cometeu o pecado, que não fez nada, apenas se divertiu, curtiu a vida, viveu, né? E encobre, e fica vivendo com a capa. Pega a capa, né? Encobre a sua transgressão com a capa e acha que está liberto, que está curado, que está livre, que está... né? Mas nós temos que nos examinarmos a nós mesmos todos os dias, para que a nossa vida esteja em equilíbrio. Em equilíbrio que é a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, alma, corpo e espírito, esteja no equilíbrio, esteja alinhado, para que nós possamos, né, ficar firme no Senhor, que a nossa fé mantenha o equilíbrio, que nós venhamos ter a sanidade espiritual, a sanidade mental, porque entra num desequilíbrio quando nós saímos do prumo, né? Uma parede, quando o pedreiro está fazendo uma parede, se ele não medir ali direitinho com o prumo, com o nível, aquela parede fica completamente torta, desnivelada. E assim ficamos nós, quando nossa alma, nosso espírito e nosso corpo não estão alinhados com a vontade perfeita e agradável do Senhor, que está ali em Romanos 12. É bom, muitas vezes o remédio é amargo, mas a cura é certa. Porque todo remédio que é natural, né, que é feito à base de ervas, ele é amargo. Mas com certeza ele nos traz a cura. Assim é a palavra do Senhor. É dura, é amarga. Muitas vezes o cajado é pesado e nós entramos num desalinhamento, mas depois nós, com o entendimento, nós vamos nos alinhando nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, e vamos prosseguindo, né? Olhando para o alvo, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o desejo é que todos alcancem a salvação, que todos prossigam no caminho, pois só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem muitos atalhos na nossa caminhada, mas que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo para estar no caminho, para estarmos alicerçados, para estar firme e constante, né? Ali nós temos que prosseguir para frente, avante. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, porque
Eu estava aqui já há alguns dias, né, conversando com meu filho, e eu falei para ele que meu espírito, meu corpo, a minha alma foi desalinhada por uma quebra, entendeu? Por uma situação a qual vivi. Então, eu preciso de tempo. Para quê? Para que eu venha me alinhar o meu corpo, o meu espírito, a minha mente, que eu volte, né? Que a palavra do Senhor sempre fala que nós temos que voltar às primeiras coisas, o primeiro amor, né? Que nós só conseguimos nos realinhar quando nós voltamos às primeiras coisas, do início, ao primeiro amor. E é isso que eu estou tentando me alinhar, me realinhar, né? Ficar firme no caminho, me manter no caminho da verdade, da vida, para que eu venha ter um encontro com Cristo todos os dias. Mas se você o chamar, se você convidar, ele vem. Ele vem palestrar contigo, ele vem estar contigo, ele vem cear contigo, ele vem sentar à mesa, ele vem compartilhar a palavra contigo, ele te dá o entendimento, te dá o discernimento, te dá a visão do alto e te coloca no prumo novamente. Mas você tem que buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará, o Senhor o fará, porque Ele te conhece pelo direito e pelo avesso. Ele sabe o que você precisa para entrar no alinhamento, para realinhar a tua vida e a tua caminhada. Isso é espiritualmente, porque muitas vezes, né, quem vai ouvir essa palavra vai dizer: minha vida está realinhada, está perfeita. Estou trabalhando, tenho a minha casa, tenho o meu salário, minha despensa está cheia, meus filhos estão bem, então meu coração, eu tenho bons pensamentos, eu penso coisas boas para o próximo, eu estou bem, porque Deus me conhece. Mas será que está mesmo aquilo que a tua boca está falando? Porque a palavra do Senhor diz, né? Que muitos me louvam com os lábios, mas o coração está vazio, está longe de Deus, né? E Jeremias fala, né, também, né? Quando me buscares de todo o teu coração, tu me encontrarás. Quando me buscares de todo o teu coração, de toda a tua força. Porque o Senhor, Ele não nos perde de vista. Porque muitas vezes nós achamos que somos nós que buscamos ao Senhor. Não, 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 não. É o amor dele que nos atrai. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E tem o tempo da transgressão, o tempo do erro, o tempo que você se perde. Mas o Senhor, tu sai do prumo de Deus, mas o Senhor não perde você de vista, entendeu? Então o Senhor te conhece verdadeiramente. O Senhor te conhece que Ele te atrai com o amor dEle para si. Filho, você é meu, filha, você é minha. Você não vai permanecer, olha para mim, volta para o caminho, entra no caminho. Deus que te chama, que te convida, é Deus que te realinha, é Deus que te apruma, entendeu? Te apruma-te, fica-te de pé, fica firme, firma os teus pés, firma a tua estrutura na tua caminhada, na tua jornada. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa e os teus celeiros. Seja abundante em Cristo Jesus todos os dias. Amém? Glória a Deus. Feliz Natal.